Intensificando as negociações. Essa frase define muito bem qual é o momento dentro do Vasco da Gama. Volto a repetir o que eu venho falando nos meus últimos vídeos. Dia 4 de abril, a janela fecha. Em menos de 12 dias, o Vasco terá que reformular todo o seu elenco. E é claro, a gente vai falar tudo que vem acontecendo aqui neste Fala Gigante, pois temos novidades importantíssimas. Falaremos sobre Horman Campuzano, volante colombiano, que tem negociações avançadas com o Vasco. Vamos trazer detalhes de o que nesse momento trava a chegada do jogador e falaremos também, é claro, sobre Rafael Navarro. A informação nessa tarde de quinta-feira movimentou muito a torcida vascaína. Será que um dos grandes destaques do acesso do Botafogo pode chegar à colina histórica? E além dessas, muitas outras informações, até se tratando de chegada. Além de Edmar, além de Zé Gabriel, além de Paulo Vitor, Anderson Conceição também está na lista de jogadores que não interessam ao Gigante da Colina para o restante da temporada. Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso, vamos trazer todos os detalhes de tudo o que está acontecendo. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar você muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e você está no canal do Gigante Vasco. Nesse momento, torcedor, eu vou pedir uma ajuda a vocês. Estamos com, chega até aqui à frente, 89.240 inscritos. Muito obrigado por ontem a gente ter chegado a essa marca já dos 89.200. Mas agora temos uma nova marca para esse vídeo, chegar aos 89.300 inscritos. Então, por favor, você que está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança. Tenho certeza que você vai se amarrar no nosso canal. E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito e acha que você é só mais um e a sua inscrição não tem importância, não se engane. Muito pelo contrário, a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento. Então, de verdade, não saia desse vídeo sem se inscrever. Principalmente você que gosta do nosso canal, não custa nada, não paga nada e vai ajudar muito mesmo o nosso crescimento. Então, se inscreva, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. E não esqueça de aqui embaixo, nos comentários, deixar aí se você concorda com a saída do Anderson Conceição, a saída de Edmar, a saída do Zé Gabriel. Você também é a favor dessa reformulação? Coloque aí embaixo a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois como deixamos bem claro, né, já no início desse vídeo, o Vasco, nesse momento, passa por um novo processo de reformulação. O que isso quer dizer? Que o Vasco, ao mesmo tempo que está no mercado à procura de reforços, no caso 5 prioridades com relação a contratações, são elas um lateral esquerdo, um primeiro volante, um ponta esquerdo, um camisa 10 e um atacante, o Vasco também se colocou no mercado para liberar jogadores. Sim, o Vasco, nesse momento, tem uma lista de atletas dentro do seu elenco que não fazem mais parte dos planos da comissão técnica para o restante da temporada. E todos esses nomes, meus amigos, estão no mercado. Se engana você, se acha que não funciona assim. O Vasco colocou nomes como Zé Gabriel, como Edmar, como Anderson Conceição no mercado da bola. Mas esse assunto a gente vai deixar para falar lá no final, pois eu quero primeiro trazer a vocês informações, novidades sobre contratações. Muitos nomes vêm movimentando os bastidores do CT Moacir Barbosa e, é claro, principalmente nós, torcedores vascaínos, nesses últimos dias. Nomes como Horman Campuzano, que a gente vai falar já já, nomes como Eduardo Sacha e diversos outros, de fato, movimentaram o noticiário do torcedor. E, inclusive, um desses nomes acabou tendo um interesse grande por parte do Vasco, mas acabou não avançando nas negociações, infelizmente ou felizmente, pelo posicionamento da empresa norte-americana 777 Partners. E qual é esse nome? Eduardo Sacha. E o GE, nessa manhã de hoje, trouxe novidades sobre a forma com que o Vasco vem se manifestando, vem se posicionando no mercado. E deixou bem claro que sim, a empresa norte-americana foi a principal responsável por não dar o aval para a contratação do Sacha. Inclusive trouxe aí como funciona esse processo de contratação do Gigante da Colina. Deixou bem claro que o Paulo Brax tem carta branca para negociar. Essa carta branca está entregue nas mãos do Paulo Brax, nesse momento, inclusive, para ir até o mercado e trazer reforços para o Vasco. Mas é uma carta branca que tem as suas limitações. Se tratando de reforços com menor investimento, como por exemplo o Lelê, que viria do Volta Redonda por R$500 mil, o empréstimo com opção de compra,
é uma negociação de baixo investimento. Até aí o Paulo Brax pode avançar sem nenhuma dependência por parte da empresa norte-americana. Mas quando se trata de negociações maiores, o Vasco necessita de uma resposta da 777 Partners. Isso aconteceu exatamente com o Eduardo Sacha. O Vasco foi até a empresa norte-americana, levou o nome do Eduardo Sacha à 777 Partners, porém a comissão aí da 777, a comissão dos norte-americanos, não aceitaram a chegada do atacante. Realmente é um processo interno longo de contratações. O Vasco não vai contratar apenas por nome, mas principalmente pelo custo-benefício, como a gente falou, e principalmente pelo aquilo que hoje a empresa norte-americana vai procurar para o gigante da colina. É um rito, é um processo que leva tempo, mas, portanto, vai buscar os melhores atletas no mercado do futebol. E a partir disso, a gente começa a falar sobre novos nomes que estão aí na mesa do gigante da colina. E não são poucos, não. São muitos nomes do mercado do futebol. Quero começar aqui, gente, falando primeiramente sobre um nome que surgiu nessa manhã de hoje. O atacante que pertence ao Palmeiras e tem também, além de um pequeno interesse do Vasco, o interesse do RB Bragantino. Ele é o Rafael Navarro. Rafael Navarro é um atacante muito jovem ainda, apenas 22 anos, 1,83 m, 80 quilos, destro, que pode atuar principalmente como um atacante, mas também pode acabar atuando como um ponta esquerda. Ele é um jogador que consegue cair pelas beiradas de campo. A sua melhor temporada foi no Botafogo, lá no ano de 2021, no ano do acesso do Alvinegro. Em 48 partidas foram 16 gols marcados e 10 assistências. Após essa grande passagem pelo Botafogo, ele acabou sendo comprado pelo Palmeiras na época. E na última temporada, logo após a sua chegada, ele realmente não teve uma temporada muito boa. Não realmente foi aquilo que era o esperado pela brilhante temporada que havia feito vestindo a camisa do Botafogo. E pelo, inclusive, pelo momento, né, realmente, que o Rafael Navarro chegou, era depositada como se fala, uma esperança muito grande em cima do jogador. Hoje, a situação do Rafael Navarro, é a seguinte: ele tem nessa temporada apenas 8 jogos feitos e apenas 1 gol marcado. É um jogador que realmente não tem mais aquela dependência toda por parte do Palmeiras e aos pouquinhos ele vai perdendo cada vez mais espaço no elenco alviverde. E exatamente por esse motivo, como a gente trouxe o Bragantino, mas também o Vasco da Gama, fez uma consulta recente ao Palmeiras para saber a situação desse atleta que dificilmente entra em campo com a camisa do clube paulista. O Vasco consultou, mas ainda não formalizou nenhum tipo de proposta pelo Rafael Navarro. Isso pode sim acontecer, e inclusive deve acontecer nos próximos dias. O Vasco tem uma relação muito boa com a diretoria alviverde. O Vasco tentou o Gabriel Menino no início da temporada, foi até São Paulo, inclusive, para conversar com o Palmeiras sobre a situação do volante, e agora, quem sabe, novamente negociações com o Palmeiras não voltam a ser iniciadas, mas diferente do que aconteceu no início da temporada, ao invés de ser com o Gabriel Menino, será pelo Rafael Navarro. O Vasco busca um nome para ser o substituto do Pedro Raul, principalmente pelo ruim início de temporada que o atacante tem com a camisa Cruz Maltina. E o Rafael Navarro é um atleta que até se encaixa no perfil hoje do Pedro Raul. Um Rafael alto, um jogador alto, um jogador de mobilidade, um jogador que chega com bastante força ao ataque e quem sabe realmente não seria o nome ideal, pelo menos por um empréstimo até o final do ano, já que não vem sendo muito utilizado no Palmeiras, para ser esse atacante que faça uma grande sombra. Hoje é o camisa 9 do Vasco da Gama, Pedro Raul. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Outro nome que também foi assunto nessa manhã de hoje, e já vem sendo um assunto inclusive há bastante tempo, é o Bruno Zapelli. Se você não conhece, o Bruno Zapelli é um atleta de muita qualidade também. Eu sempre falo isso, mas é um jogador de destaque, jogador de apenas 20 anos, que hoje veste a camisa do Belgrano da Argentina e já está há 3 temporadas no profissional do clube. São mais de 70 jogos com a camisa do Belgrano. Ele, além de argentino, também é italiano, então tem essa dupla nacionalidade. É um meio-campo, um camisa 10 clássico. E qual é a situação do jogador? Nesses últimos meses, Fortaleza e Vasco se interessaram pela contratação do Belgrano. E há uma expectativa que uma proposta possa vir a ser oficializada sim, até o final dessa janela, pelo atleta. Essa expectativa não é por mim, não é pelos torcedores, mas é pelo próprio agente empresário do jogador. E não à toa, gente, o empresário dele, que é o Adrian Castellano, ele se posicionou nessas últimas horas sobre o interesse de Fortaleza e Vasco. Ele falou assim sobre a situação do atleta:
abre aspas, jogar na Série A, no caso na Itália, é um sonho para qualquer jogador sul-americano, mesmo que o Brasil esteja determinado a contratar Bruno. Veremos. Então, na mesma frase, ele deixou bem claro que o desejo é levar o Bruno Zappelli para o futebol italiano, mas também deixou bem claro que alguns clubes do futebol brasileiro estão determinados a contratar o Bruno Zappelli. As situações já ainda estão andando, não à toa ele colocou veremos no final, no caso, para ver qual será a definição do futuro do jogador, mas como deixamos bem claro aqui há poucos minutos, Vasco e Fortaleza há alguns meses demonstraram interesse na contratação do Bruno Zappelli e pelas falas do empresário do jogador, muito provavelmente esse interesse continua. As coisas ainda estão acontecendo, as conversas rolam nos bastidores, mas veremos qual será o futuro do jogador. Você acha que um atleta de 20 anos, para chegar ali e não comandar, mas para ser uma peça importante no meio-campo do Vasco, é uma boa opção? Você acha que nesse momento o Vasco precisa de um atleta mais maduro? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E antes de nós entrarmos aí no assunto sobre a barca que está enchendo o Cruz Maltina, quero falar aqui sobre mais um nome, gente. Quero falar aqui sobre a situação do Rohrman Campuzano. Rohrman Campuzano é um jogador de muita qualidade. Sim, esse principalmente é um jogador muito bom. Um primeiro volante que fez 4 temporadas no Boca e na última temporada, desde o meio do ano passado, vestia a camisa de um clube turco. E qual é a situação do Rohrman Campuzano? O clube turco, que é o Giresunspor, tem uma dívida de 200 mil libras com o Boca Juniors, que é o clube que hoje detém os direitos econômicos do atleta. Ele estava apenas emprestado a esse clube turco. O clube turco não tem grana para pagar o Boca. E exatamente por esse motivo, sabendo do interesse do Vasco, o Boca Juniors foi até o clube turco e o clube turco liberou o Rohrman Campuzano de retornar à Argentina e da Argentina chegar ao gigante da colina. Então já estaria tudo certo. O clube turco estaria disposto a aceitar a saída do jogador, o Boca Juniors estaria disposto a emprestar o atleta ao Vasco da Gama e o Vasco estaria, sim, disposto a pagar pelo Rohrman Campuzano. Sobre valores, trago aqui a vocês agora. O Vasco pagaria R$1 milhão pelo empréstimo do jogador, né, até o final da temporada, e com uma opção de compra em R$4 milhões e 200 mil reais. No caso o Rohrman Campuzano se destaque, o Vasco efetuaria essa opção de compra e compraria o atleta por um valor até baixo sobre aquilo que ele pode entregar, sendo um jogador colombiano de apenas 26 anos, uma perspectiva de futuro muito grande. É realmente um valor abaixo daquilo que é hoje o Rohrman Campuzano no mercado. Então as negociações estão muito avançadas, os 3 clubes já chegaram a acordo, porém é claro, qual é o motivo para que ele não chegue ao Vasco, para que ele não venha a ser anunciado, para que ele já não esteja no Rio de Janeiro treinando com o elenco no CT Moacir Barbosa? Há um grande problema nesse momento. E quem trouxe essa informação foi o próprio setorista que deu esse furo do Rohrman Campuzano. Ele disse assim sobre a situação. O argentino Germán García Grova falou assim, abre aspas, as negociações estão encaminhadas para fechar um acordo sobre o empréstimo de passe do Rohrman Campuzano. Porém tem um problema, o mercado argentino está fechado e o passe deve ser transferido diretamente da Turquia para o Brasil. Então esse é o impedimento. Um impedimento com relação ao contrato, um impedimento com relação a jurídico, um impedimento com relação a mercado de janela de transferências, pois nesse momento o mercado do futebol argentino está fechado e tudo isso dificulta muito as negociações. Então o Vasco terá que fazer um, entre aspas, bem bolado, né, atrás de tudo isso para conseguir concretizar a chegada do Rohrman Campuzano. Mas mesmo diante de todas essas dificuldades, falo aqui a vocês, com Boca, com o Vasco e com o Giresunspor, tá tudo certo. Depende apenas dessa situação de transferência de passe da Turquia para o Brasil para que o Rohrman Campuzano chegue ao gigante da colina. Volto a repetir, reforço bom, reforço importante, que chega para dominar aí essa posição de primeiro volante que hoje é de fato carente no elenco Cruz Maltino. Gente, para finalizar o vídeo, falar sobre essa barca, né? Uma barca que vai rolar no Vasco da Gama. Antes, só para explicar a vocês, se você está aqui até o final do vídeo, a gente terá o Boa Noite Gigante. E no Boa Noite Gigante falaremos sobre a entrevista do Abel Braga, que rolou agora há pouco, às 2 horas da tarde. Muitas informações ele passou, a gente vai deixar para contar tudo a vocês lá no Boa Noite Gigante, tranquilo? Mas sobre, no caso, a situação aí da barca, a gente já vem deixando muito bem claro que na lista lá de atletas que não estão nos planos do Maurício Barbieri para o restante da temporada, nela estão presentes Zé Gabriel, que nem vem mais sendo relacionado, Edmar, outro atleta que também não vem sendo relacionado, e além deles também
como por exemplo, outros nomes se encontram nessa situação. O Galarza nas últimas 2 partidas não foi relacionado, o Vinícius dificilmente vem sendo relacionado e o PV é um lateral que ainda vai ter a sua situação definida nos próximos dias. Vem sendo relacionado para as partidas, vem sendo utilizado pelo técnico Maurício Barbieri, mas não há uma confiança grande no jogador e não à toa o Vasco está no mercado à procura de um lateral esquerdo e vai depender dos treinos do Paulo Vitor nessas próximas semanas para definir a sua situação de permanência ou de saída. E mais um nome surgiu nessa tarde de hoje, o nome do Anderson Conceição. O grande jornalista e setorista lá de Campinas, Lucas Rossafá, trouxe uma informação muito importante sobre a situação do Anderson Conceição através de um interesse do Guarani. Ele confirmou que o Guarani teve aí o interesse de contratar o Anderson Conceição, foi um nome debatido, porém, segundo informações já do próprio Lucas Rossafá, confirmou que não há nenhuma possibilidade do Anderson se transferir para o Bugre, para o clube de Campinas. Porém, mesmo diante dessa não transferência para o Guarani, outros clubes hoje do futebol brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B, se interessam na contratação do Anderson Conceição. Por exemplo, Juventude, clube da Série B, fez uma consulta recente e está na briga hoje pelo defensor de 33 anos. Além disso, outros clubes que não tiveram seus nomes revelados da Série B e também alguns da Série A, hoje se encontram presentes na disputa pela contratação do zagueiro, que foi um dos grandes destaques, capitão, líderes do elenco nesse acesso à Série A. Hoje, segundo informações, gente, o nome do Anderson Conceição é muito bem visto, é um zagueiro valorizado e cobiçado no mercado do futebol brasileiro. Ele é reserva do Vasco, não vem sendo muito utilizado pelo Cruz Maltino e não está naquilo que o Barbieri procura para o Vasco, que é um zagueiro principalmente que atue pelo lado esquerdo, que venha a ser o reserva do Léo Pelé, que saiba sair jogando. O Anderson Conceição não é esse jogador. Exatamente por esse motivo, também está praticamente fora dos planos da diretoria Cruz Maltina e hoje já tem clubes sabendo desse movimento do Vasco que procuram o Cruz Maltino tentando negociar o empréstimo ou, quem sabe, até a contratação em definitivo do ex-capitão Cruz Maltino. Se é a favor aí de uma saída do Anderson, coloque a sua opinião nos comentários. Eu sou a favor, acho que chegou o tempo dele, acho que precisa contratar novos nomes, precisa reformular o seu elenco, foi uma peça fundamental, importante no ano passado, mas para as ambições do Vasco não podemos, infelizmente, ter o Anderson Conceição no nosso elenco. Não pela qualidade do jogador, porque realmente é uma peça importante, é um ídolo recente da história do nosso clube, por tudo que ele fez, é um vascaíno de coração, mas acredito que para voos maiores, infelizmente, algumas pessoas têm que sair. Dentre Nenê, dentre Edmar, que foi outra peça muito importante, o Anderson Conceição também se encontra nesse pacote. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo apenas dessa quinta-feira. E às 8 horas teremos o Boa Noite Gigante aqui, contando com a presença e participação de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, como eu sempre falo, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.